Bora para a aula 109, então, da apostila 7, nós ficamos de fazer a correção desses exercícios, né, já foi tudo explicadinho em sala de aula. Então, o primeiro exercício, ele pede para você ver lá o número de anagramas que é possível fazer com as letras da palavra matemática, não levar em consideração a situaçãozinha que nós temos do acento, tá bom? Então, bora lá ver qual que é esses anagramas, né. Então, isso aqui é lá a parte de permutação com elementos repetidos. Então, nós vamos usar permutação, né, do número de elementos dividido pelo número dos fatoriais repetidos que nós temos. Então, nós vamos escrever aqui, ó, matemática. Não vou colocar o acento, porque ele falou para não levar em consideração. Então, nós vamos ver quantas letras nós temos aqui, ó. Nós temos 10 e vamos colocar no fatorial. E agora nós vamos ver quem se repete. O M, ó. O M se repete 2 vezes, então 2 fatorial. Aí nós temos o A. 1, 2, 3, que se repete 3 vezes. 3 fatorial. E aí nós temos o T, ó. Opa. O T, 1, 2, que se repete 2 vezes, tá bom? Então, nós vamos construir lá o nosso fatorial. Então, nós temos 10 e nós vamos no maior fatorial que nós temos aqui. Então, o maior é 3. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 fatorial. Por 2 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial. Cortou, cortou. Aí nós vamos ter 2 vezes um e 2 vezes um, que isso é 4, né. E a multiplicação de 10, 9, 8, 7, 6, 5 e 4, nós vamos ter 64.800. Com essa divisão, nós temos lá 151.200 anagramas possíveis para se fazer com as letras da palavra matemática. Bom, bora para o próximo. Exercício 2. Numa Bienal foi feita uma sugestão de se pintar uma palavra com 12 listras verticais utilizando as cores verde, azul, vermelho, amarelo e marrom. De quantas maneiras poderia ser pintada a parede, sabendo que deveria haver pelo menos uma listra de cada cor e que A. Deveria haver 4 listras verdes, 3 vermelhas e 3 amarelas. Então, bora lá. Então, 4 listras verdes, 3 listras vermelha e 3 listras amarelas. Quantas listras ele quer? 12. E aí vão se repetir, né, 4 fatorial, 3 fatorial, 3 fatorial, que foi o que nós usamos aqui, ó. Só que lá em cima tem o azul e o marrom, que ficou um fatorial para cada um, né. Então, belezinha. Então nós vamos buscar aqui, ó, o maior fatorial, né, então vai ficar 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 fatorial. Por 4 fatorial, 3 fatorial, 3 fatorial, um fatorial, um fatorial. Cortou, cortou, nós já vamos fazer esse aqui, ó. 3, 2, 1 dá 6, né. 6 vezes 6 vezes um vezes um. Então 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Essa multiplicação nós vamos ter este número aqui, ó. 19.958.400 dividido por 3 vezes 3 que é perdão, 6 vezes 6 que é 36, vezes um que dá 36. Fazendo essa divisãozinha, nós vamos ter 554.400.
possibilidades aí do que ele pediu, tá bom? Que foi ter 4 listras verdes, 3 vermelhas e 3 amarelas. Agora tem a letra B desse aqui. Uma das cores deveriam ser usada ao máximo. Então, quantas cores nós tínhamos? 5 cores, né? Então, nós temos 5 vezes o 12 fatorial. Ao máximo, nós podemos usar 8 fatorial com um fatorial, um fatorial e um fatorial. É o máximo que a gente pode ter. Então, nós vamos fazer lá. Nós vamos buscar o maior fatorial, que é o 8. Então, nós vamos ter lá 5 vezes o fatorial de 12, 11, 10, 9 e 8 fatorial. Dividido por 8 fatorial, um fatorial, um fatorial, um fatorial e um fatorial. Então, cortou, cortou. A multiplicação de 12, 11, 10, 9 e 8, e nós vamos ter que multiplicar por 5 porque são 5 cores. Nós vamos ter lá 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9. Vou fazer no passo a passo aqui primeiro, tá? Dá 11.880 e nós vamos dividir por um, né? Então, vezes 5 esse valor, dá 59.400, tá bom? Feito o exercício, bora para o próximo. Aí ele fala: quantos números entre 100.000 e 1.000.000 são formados por um dígito 9, dois dígitos 8 e três dígitos 7? Então, um dígito 9, vamos colocar do jeito que ele falou aqui, ó. Um dígito 9, dois dígitos 8 e três dígitos 7. Então, quantos números nós temos aqui? Nós temos 6 fatorial. Se repetiu aqui 2 do 8 e 3 do 7. E aí nós vamos buscar o maior fatorial, que é 3. Então, 6, 5, 4, 3 fatorial, por 2 fatorial, 3 fatorial. Cortou, cortou. 6 vezes 5, que dá 30, e 30 vezes 4, que dá 120. O 2 fatorial, 2. Então, isso dá 60. Opa, não é grau, não, é 60, tá bom? 60 números entre 100.000 e 1.000.000, que são formados pelo dígito com um 9, 2 oitos e três dígitos de 7. Bom, feito o exercício, bora para o próximo. O exercício 4. De quantas maneiras três executivos, cada um deles acompanhado de seu assessor, podem sentar-se em volta de uma mesa circular de reuniões? Os assessores não precisam sentar ao lado dos seus chefes. Então, beleza. Nós vamos ver qual que é a formulinha primeiro, né? Permutação circular, nós podemos usar o n fatorial dividido por n, que é a mesma coisa que n menos 1 fatorial. Então, nós vamos fazer lá. De quantas maneiras três executivos, cada um com seus assessores. Então, se eu tenho 3 executivos, tenho mais 3 assessores, eu tenho 6 pessoas, tá bom? Então, eu vou permutação circular, eu tenho 6 menos 1 fatorial, eu vou ter lá nessa permutação 5 fatorial. E aí eu tenho 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então eu tenho 120 permutações circulares, ponto deles não estarem sentados um do lado de cada seu assessor. Bom, então, perfeito. Aí nós temos o exercício 5. O exercício 5 ele fala de quantas maneiras as pessoas mencionadas no exercício anterior pode se sentar, considerando que os diretores fazem questão de sentar-se ao lado dos seus assessores. Muito bem. Então, isso quer dizer o quê? Que nós temos lá 6 pessoas, né? Nós temos aqui um, 2 e 3, vamos dizer assim. E nós queremos permutar sabendo que os assessores aqui querem sentar do ladinho, né?
Então, perfeito. Olha só, eu tenho aqui o A e o B. Concorda comigo que se o A sentar no lugar do B e o B do A não vai mudar, eles vão estar sentados certinho, bonitinho? Então eles vão permutar, né? 2 fatorial. 2 fatorial são 2. Então, belezinha. Aí nós temos 3, né, executivos lá dentro do seu fatorial, e nós vamos ter 3, perdão, 2 maneiras aqui, que são os 2 fatoriais, né. Só que o que que aconteceu? Essa situaçãozinha de 2 aqui vai acontecer um arranjo, né. Por quê? Porque nós temos 3 situações a serem trabalhadas aqui. Então é 2 elevado a 3 vezes a permutação dos 2, de um tá sentado do lado do outro. Então nós vamos ter 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, vezes 2, que são 16, tá bom? Então nós vamos ter aí 16 maneiras de cada um estar sentado do ladinho do seu, assessor, tá bom? Bora para o exercício 6. De quantas formas 8 rapazes e 6 moças podem sentar-se ao redor de uma mesa circular se ninguém faz nenhuma restrição? Então, primeiro eu preciso saber quantas pessoas eu tenho ao todo. Eu tenho 8 mais 6, eu tenho 14 pessoas. Não tem nenhuma restrição de um sentar do lado do outro, nada disso. Então, perfeito. Então, é 14 menos um, permutação circular, fatorial. E isso aqui vai dar 13 fatorial. Então, isso é 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, a permutação circular vai ser 6.227.020.000 situações para que eles possam se sentar sem restrição. Bom, agora nós vamos fazer o exercício B. Joana e João estão brigados. E Joana não quer se sentar ao lado de João. Ela não quer, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho 2 pessoas que não podem se sentar juntas. Eu vou fazer lá 2 vezes e eu vou contar esses 2. Tem lá, né, são 14. Eu vou contar esses 2 que não podem se sentar juntos como um bloquinho, então não é mais 14. Ele vale ser 13 agora, como um bloquinho, tá bom? Então eu tenho essas 2 pessoas vezes o 12 fatorial. Então eu tenho 2 vezes o 12 vezes o 11 vezes o 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Então essa multiplicação vai dar lá 479.001.600. Multiplicado isso por 2, né, porque são os 2 que não querem sentar de jeito nenhum, nós vamos ter 958.3.200 maneiras deles não se sentarem juntos. Agora nós vamos ver a letra C. Nenhuma garota quer ficar ao lado de outra. Então nós temos lá, 8 rapazes e 6 moças, né. Então nós vamos fazer lá, primeiro o dos rapazes, né, nós vamos fazer lá, rapazes, pra gente permutar, né. Então nós vamos ter 8 menos um fatorial, e isso é 7 fatorial. 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 5.040. Os arranjos com 6 garotas e 8 espaços entre os rapazes, nós vamos ter que fazer lá assim, ó, 8 fatorial com 8 menos o 6 fatorial. Essa parte aqui é a parte do arranjo, né. Então 8 fatorial por 2 fatorial, nós vamos buscar lá o maior, que é o 2, né.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 fatorial, cortou com 2 fatorial, cortou, cortou, nós vamos ter lá 101.606.400 maneiras de nenhuma garota ficar uma ao lado da outra, bom? Então tá feito aqui todos os exercícios, pessoal, faça as correções necessárias, tá bom? Se tiver dúvida, leve para a sala para a gente poder discutir. Beijo, um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.